Concluindo, a mãe de El desejou-lhe uma jornada segura e pediu-lhe que voltasse em paz. El dirigiu-se à residência de sua prima, que ainda estava desprovida de móveis valiosos e bastante simples. El reconheceu imediatamente que o território de sua prima estava muito mais estável do que alguns dias atrás. Rowelin disse que só era possível ter um território tão estável porque El a havia ajudado e agradeceu a ele mais uma vez. No entanto, ela estava curiosa sobre por que El a havia visitado hoje, já que não conseguia acreditar que ele simplesmente passearia por seu território sem uma motivação oculta, ao que El perguntou se ele era tão fácil de ler. Rowelin respondeu com um olhar sério, afirmando que, mesmo que não se conhecessem por muito tempo, todos pensariam que El nunca fazia nada sem segundas intenções. El mais uma vez quis ser direto e perguntou a Rowelin se ela não gostaria que eles participassem da Conferência Real juntos para aproximar a família Luvius da política mundial. Essa notícia surpreendeu Rowelin, que perguntou se ela entendeu El corretamente. El disse que acreditava que, com suas habilidades e o apoio de uma torre mágica, ela poderia ser capaz de restaurar a família Luvius a uma posição nobre, importante e influente. Ele sugeriu que as dificuldades financeiras deles poderiam ser aliviadas com a exportação de frutos do mar. Além disso, El explicou a Rowelin que ela ainda era famosa por ser uma especialista em espadas em tão jovem idade e que tinha um grupo de cavaleiros que a seguiam. Se esses cavaleiros decidissem lutar sob o nome da família Luvius, o poder político deles se tornaria ainda mais forte, contribuindo para a família Luvius restaurar sua honra. Rowelin compreendeu as palavras de El. Ela pensou por um momento, mas duvidou que mesmo se sua família continuasse crescendo constantemente, eles ainda não estariam à altura de outras famílias. El perguntou se ela talvez estivesse se referindo à família Terandel, a qual Rowelin arregalou os olhos e perguntou por que ele mencionou especificamente essa família para comparação. El explicou que essa era uma história famosa e que ouvira dizer que o segundo filho dessa família propôs casamento persistentemente. Além disso, aproveitaram o fato de a família Luvius ter sido recentemente alvo de ataques de monstros para continuar pressionando-os a aceitar a proposta de casamento. No entanto, El também destacou que essa família era a razão pela qual monstros podiam continuar se infiltrando no território da família Luvius. Rowelin teve que se controlar e apertou as mãos ligeiramente. Ela sabia que a família Terandel era uma família arrogante e sem vergonha, mas também sabia que a família tinha um status mais elevado que a sua e explorava esse fato. Envergonhada de sua própria situação, ela olhou para as mãos, incentivando ela a dizer que chegou a hora dela declarar a verdadeira força de sua própria família e enfrentar esse tratamento injusto. Ele também percebeu que Rowelin queria aproveitar a chance de mudar e não mais assistir passivamente, enquanto sua família continuava perdendo honra, mas sim reconstruir lentamente essa honra. Para reafirmar isso e continuar encorajando-a, El mencionou que era um mago de 7º nível e recentemente adquiriu uma torre mágica, enfatizando que estava no mesmo nível e posição social da família Terandel, mas não em um reino, e sim em todo o continente. Neste reino, ele até poderia alcançar um status mais elevado e garantir que nenhum dano adicional viesse à família Luvius. Rowelin olhou perplexa para El e perguntou por que ele estava sendo tão caloroso e gentil com ela. Ela então gritou alto, questionando se isso poderia ser porque ele tinha algum motivo oculto. El negou isso e disse para ela não trivializar toda a situação. Ele explicou que eram primos e que ela deveria parar de olhar para ele de maneira sexual. Ela admitiu que entendeu errado e pediu desculpas por seu comportamento. El, no entanto, compreendeu que devido às muitas situações difíceis pelas quais Rowelin havia passado, era difícil para ela aceitar a bondade e acreditar na inocência das pessoas. Isso também era uma razão pela qual ele sentia compaixão por ela, já que ela havia estado sozinha por tanto tempo. Ele ficou ainda mais feliz por poder estender a mão para ajudá-la. Depois, El se despediu, lembrando-a de que a conferência começaria amanhã e que ele a pegaria para a conferência usando a teletransportação. Até lá, ela deveria cuidar de tudo o mais. El brincou um pouco, zombando que ela realmente achou que ele queria algo sexual dela. Rowelin pediu desculpas mais uma vez, enquanto El apenas brincava com sua pequena piada.
Enquanto isso, uma reunião importante estava acontecendo no castelo, e um punho foi batido com força sobre uma mesa. Um homem mais velho com uma barba engraçada e cabelos rarefeitos perguntou à conferência o que pretendiam fazer, já que a facção do segundo príncipe estava em perigo. Ele explicou que o plano de enfraquecer a facção do primeiro príncipe tinha falhado, e que a facção do terceiro príncipe havia ganhado ainda mais poder. Ele reiterou para todos presentes que se esse plano continuasse dessa forma, inevitavelmente perderiam poder. Ele perguntou ao grupo de senhores mais velhos se alguém poderia ter uma ideia para evitar isso. No entanto, o senhor mais velho na mesa apenas olhou para baixo e permaneceu em silêncio. O homem mais velho com a barba engraçada elevou a voz novamente pedindo ideias. Uma mão se levantou e outro dos senhores começou a falar. O senhor mais velho disse que tinha uma ideia e queria compartilhá-la sob instrução do homem da barba engraçada. A pessoa em questão era Marquês Brilkant. Marquês Brilkant reiterou o fato de que a esfera de influência do primeiro príncipe permanecia estável, enquanto a influência do terceiro príncipe se expandia. No entanto, ele também enfatizou que não havia motivo para preocupação. Além disso, ele destacou que ainda possuíam uma força militar formidável. Ele sussurrou seu plano diabólico, deixando os outros dignitários na mesa atônitos, achando difícil acreditar no que tinham acabado de ouvir. O homem com a barba engraçada, por outro lado, teve que reconhecer que não esperava menos de Marquês Brilkant. Ele considerou o método eficaz e ficou sem palavras diante da astúcia da ideia de Marquês Brilkant. Marquês Brilkant expressou gratidão pela comenda e se comprometeu a trabalhar diligentemente para implementar seu plano, para que pudessem alcançar seu objetivo. O homem da barba engraçada, então, afirmou que eles pertenciam a esse grupo também. A essência mágica de Serena começou a se dissipar, sendo gradualmente substituída por uma energia sagrada. Já se passaram 2 meses desde então, e a profusão de energia sagrada em seu ser certamente não passou despercebida no reino sagrado. Sua presença e localização aproximada também devem ter sido identificadas. Contudo, El estava ciente de que tinha outros objetivos a perseguir. Acompanhado por sua prima Rowellen, dirigiu-se à capital para participar da Conferência Tolian. Diante da imponência da cidade, ambos permaneceram parados nas movimentadas ruas, maravilhados com o que se desenrolava diante de seus olhos. Diante deles, erguia-se majestoso um castelo imponente em uma colina, enquanto os habitantes da capital seguiam com suas rotinas diárias. El, impressionado, virou-se para Rowellen e perguntou se ela já havia presenciado algo tão esplêndido antes, buscando confirmação em seus olhos. No entanto, Rowellen encontrava-se completamente atônita diante da grandiosidade da capital e permanecia imóvel. Preocupado, El indagou a Rowellen se algo estava errado, questionando o motivo de sua ausência de resposta. Ela explicou que simplesmente estava maravilhada com a beleza imponente das ruas e que sua presença abrupta a assustara. A revelação surpreendeu El, especialmente quando mencionou que, apesar de ser a condessa deste reino, nunca havia visitado a capital anteriormente. Rowellen esclareceu que sua ausência se devia ao fato de estar constantemente ocupada com as responsabilidades em seu próprio território. Essa revelação fez com que El percebesse mais uma vez o fardo que sua prima carregava sozinha há tanto tempo e por quanto tempo ela vinha lidando com isso de forma solitária. Para animar Rowellen, El sugeriu que, já que estavam na capital, poderiam realizar uma pequena excursão pela cidade. A proposta surpreendeu Rowellen, que se virou para El com um sorriso, indagando se estava tudo bem. Com um gesto afetuoso, El segurou delicadamente o pulso dela e a conduziu com um sorriso pelas movimentadas ruas da capital para explorar. Assim, gradualmente, a noite se instalou. Nuvens se reuniram no céu, o sol se despediu atrás do horizonte e as estrelas iluminaram um estabelecimento próximo onde El e Rowellen planejavam passar a noite. Ao adentrarem a estalagem, ambos ainda estavam completamente impressionados com as maravilhas da capital. El teve que admitir que era bom relaxar e se divertir, algo que Rowellen concordou, expressando sua gratidão por aquele momento tão especial. Rowellen, radiante de felicidade, contemplou El com pensamentos sobre como seria maravilhoso apresentar à sua gente o esplendor daquela capital magnífica. Contudo, sua expressão mudou drasticamente quando, de repente, seu nome foi chamado e ela foi convocada.
Um semblante de trauma pareceu envolver seu rosto. El, percebendo a situação, indagou imediatamente a Rowelin sobre a identidade do homem que a acompanhava e no mesmo fôlego proferiu insultos. Locke, quem a havia chamado, percebeu de imediato que El não era um espadachim habilidoso e, sem hesitar, questionou a presença dela ao lado de um mágico de terceira categoria, insinuando interesses românticos por homens mais jovens. Elevando a voz no saguão da estalagem, ele perguntou se El seria a razão pela qual Rowelin havia recusado sua proposta de casamento até aquele momento, sem conceder a Rowelin ou a El a oportunidade de esclarecerem. Aproximou-se de ambos, resmungando próximo ao rosto de El, tornando-se cada vez mais irritado e lançando insultos, enquanto Rowelin permanecia perplexa, tentando entender o significado de toda aquela confusão. No entanto, Locke persistiu. Apontou para El com a mão direita e exigiu que revelasse sua identidade. Mesmo com o aviso de Rowelin para que ele tivesse cautela e mantivesse a boca fechada, pois ela própria não compreendia a situação, ele ignorou completamente e prosseguiu com seu espetáculo. Apontando para El, afirmou que, se não tivesse nada a esconder, poderia simplesmente revelar quem era. Além disso, declarou que, se El fosse um mago, estaria em uma classe mais baixa e mais fraca do que ele. Diante dessas palavras, Rowelin interveio de maneira inesperada, questionando o que Locke tinha contra uma classe mais baixa e acusando-o de falar de maneira tola e embaraçosa. A reação só serviu para deixar Locke ainda mais furioso. No entanto, quanto mais ele se enfurecia, mais autoconfiante Rowelin se tornava. Com uma expressão audaciosa nos olhos, ela olhou diretamente para o rosto de Locke e disse que ele não passava de um segundo filho do Marquês e ainda não tinha título algum. Rowelin não conseguia perdoar Locke por sua grosseria, especialmente considerando seu próprio título de condessa. Ela enfatizou que ele deveria perceber de maneira gradual a grande diferença entre seus status. Em tom conclusivo, afirmou que ele precisava aprender as leis do reino, antes de tentar ser condescendente com alguém de posição mais elevada que a dele. Essa demonstração de autoconfiança e palavras contundentes chocaram Locke profundamente, deixando-o imóvel e sem palavras. Diante disso, ele se desculpou com Rowelin e, ao se afastarem, deixaram-no para trás. Rowelin explicou a El que aquele era o segundo filho do Marquês Terandel, revelando que ele havia tentado propor a ela em casamento repetidamente. Quando Locke recobrou a compostura, seu rosto retornou à expressão raivosa anterior. Ele virou-se para El e Rowelin, com um olhar repleto de ódio e ciúmes. Enquanto Rowelin e El estavam prestes a partir, Rowelin falou alto o suficiente para que Locke ouvisse que deveriam seguir em frente, pois ela se sentia mal devido à negatividade propagada por ele. Para provocar ainda mais Locke, El concordou com a afirmação. Deixando-o sozinho com sua raiva, Locke cerrava os punhos e sentava-se, refletindo sobre tudo o que havia feito para conquistar países para si mesmo. Recordava quantas vezes Rowelin o havia rejeitado apenas porque estava acompanhada de El. No entanto, ele não estava disposto a depender disso e jurou vingança contra El, mesmo que isso ocorresse na próxima conferência. A noite aprofundava-se, envolvendo a cidade em trevas, enquanto nuvens gradualmente se espalhavam pelo céu, permitindo que as estrelas fossem esporadicamente visíveis. O rei permanecia na varanda ao lado do Duque Lias, contemplando a cidade juntos. Expressando sua satisfação pela resolução bem-sucedida da questão no Vale das Mantícoras, o rei indagou ao Duque Lias sua opinião sobre o assunto. O Duque concordou com o rei, atribuindo o êxito a El, o mago que detinha a torre. Além disso, ele elogiou os golems, destacando seu papel crucial na derrota dos monstros na propriedade Gorge. O entusiasmo do Duque Lias cresceu ao mencionar a força e o poder extraordinários de um golem, comparável ao de um cavaleiro de grão-mestre. El foi enaltecido como um mago verdadeiramente incrível, sendo até mesmo comparado a uma cebola, talvez referindo-se à camada de habilidades profundas e multifacetadas que ele possuía. O rei Ludolf se virou, intrigado, e perguntou se havia entendido corretamente, questionando se o duque realmente comparara El a uma simples cebola. O Duque Lias, esclarecendo a analogia, explicou ao rei que via em El um potencial de possibilidades infinitas, admirando-o por suas ideias não convencionais e extraordinárias.
El não era apenas um mago comum. Quanto mais se descobria sobre ele, mais complexo e multifacetado parecia, assemelhando-se à estrutura em camadas de uma cebola. O rei então começou a rir, comparando a situação a uma piada do seu pai sobre água, brincando se o duque se referia a um poço. Ludolf não respondeu diretamente, expressando apenas sua gratidão por ter um mago como El auxiliando seu reino. Ele aguardava ansiosamente a participação de El na conferência no dia seguinte. O duque Lias, por sua vez, questionou Ludolf sobre sua confiança na presença de El, considerando os rumores de que uma torre mágica não deveria interferir nos assuntos domésticos. O rei Ludolf dirigiu-se ao duque, questionando se havia realmente dúvidas sobre sua confiança nele. Ressaltou que, apesar da juventude de El, suas habilidades excediam sua idade. Apoiando-se na grade, o rei explicou que El compreendia perfeitamente como suas ações afetariam o entorno, e como monarca, ele confiava plenamente nele. Ludolf lembrou que, ao apoiar e aceitar a oferta de construção da torre mágica em seu reino, tomara essa decisão para respaldar Locke em sua luta pelo trono. No dia seguinte, a conferência teve início com a presença de muitos aristocratas, incluindo Locke, que aparentemente havia tentado propor repetidamente a Hoelin. Todos se acomodaram ao redor de uma pequena mesa para a conferência trimestral, uma tradição que permitia a participação de aristocratas que haviam conquistado seus títulos de maneira tradicional. Cada aristocrata tinha o direito de convidar até 2 descendentes diretos para se juntarem à reunião. Naquele dia, o rei Ludolf cumprimentou os presentes e Rowelin, em vez de se sentar diretamente à mesa, preferiu permanecer na borda da conferência ao lado de alguns outros homens. O rei anunciou o início da conferência, destacando que, diferentemente das edições anteriores, não havia um tema específico. Ele convidou os aristocratas à mesa a compartilharem suas ideias para o desenvolvimento do reino. Não demorou muito para que um homem de barba peculiar se manifestasse, propondo suas ideias. Ele começou mencionando a esperança depositada nos iniciantes agora que os monstros ameaçadores haviam sido derrotados. O homem argumentou que o reino estava atualmente em seu ápice de poder, tendo superado os desafios com perdas mínimas, e elogiou a excelente colheita do ano anterior. O homem de barba engraçada, Tajin Balier, continuou a desenvolver seu ponto, explicando que o ano atual havia sido o melhor em décadas devido às vitórias conquistadas e à excelente colheita. Os outros aristocratas à mesa murmuraram em concordância. Tajin Balier argumentou que essa era uma oportunidade única para expandir a influência do reino, ressaltando a importância de demonstrar força às nações vizinhas. Sua proposta surpreendente, no entanto, gerou surpresa tanto no rei quanto nos demais aristocratas. Tajin Balier sugeriu a ideia de atacar o reino de Hessen, alegando que este havia roubado deles por décadas, culpando bandidos das montanhas. Ele revelou recentes informações indicando que Hessen disfarçava seus soldados como bandidos para roubar alimentos. Os aristocratas na borda da sala de conferências também ficaram surpresos com essa revelação. Tajin Balier justificou o ataque não apenas como uma vingança, mas também como uma demonstração de sua força recém-descoberta às nações vizinhas. Todos os olhares se voltaram para Tajin Balier, que era o líder do segundo príncipe. Os aristocratas alinhados com o primeiro príncipe ficaram particularmente chocados. O rei Ludolf, embora mantendo a compostura, expressou surpresa com a notícia. Ele afirmou que tal ação exigiria séria consideração, ponderando sobre como outras nações reagiriam em seu lugar. Cegado pelo desejo de vingança, o duque Tajin Balier tentou tranquilizar o rei Ludolf, assegurando-lhe que não havia necessidade de preocupações, pois ninguém poderia resistir a um ataque de poder avassalador. Ele enfatizou que os aristocratas de seu lado poderiam fornecer um exército total de 20.000 homens e, se o rei desse sua aprovação, enviaria imediatamente essas forças para o reino de Hessen. O rei Ludolf, consciente das intenções do duque Tajin Balier, ponderou sobre a proposta tentadora feita no início da conferência. A conquista do reino de Hessen traria benefícios e aumentaria exponencialmente a influência de seu próprio reino. Tajin Balier sugeriu que, se a ordem fosse dada, ele proporia o segundo príncipe como comandante supremo. Sua ganância e astúcia eram evidentes, pois explicava que, enquanto o primeiro príncipe protegeria o reino, seria uma oportunidade para o segundo príncipe provar a si mesmo e ganhar experiência.
Objetivamente, o reino de Hessen não era crucial para o reino de Tolan, mas tinha significado estratégico. Um ataque bem-sucedido e a fusão dos dois reinos poderiam ser o primeiro passo para expandir e proporcionar acesso a outros reinos. Além disso, liderar tal assalto aproximaria o segundo príncipe do trono. O rei Ludolf enfrentava a difícil decisão de ceder ao impulso de vingança e ganância, ou considerar as possíveis consequências dessa proposta ousada. Quando o duque Tajin Balier concluiu sua fala, um outro aristocrata de cabelos castanhos claros o interrompeu. Discordando do colega, ele argumentou que as poucas perdas no ano anterior foram graças a ele e seus soldados. Contudo, não podia garantir que este ano seria igualmente bem-sucedido. Sugeriu que, em vez de atacar outros reinos, deveriam concentrar-se em fortalecer a influência de seu próprio reino e se preparar para a iminente invasão de monstros. Enfatizou que essa era a única maneira de proteger a nação e seus cidadãos. O rei Ludolf ouviu atentamente as preocupações e argumentos do aristocrata de cabelos castanhos claros. Sabia que o Marquês Terandel, líder da facção do primeiro príncipe, não queria que o segundo príncipe recebesse elogios e atenção através da ação planejada pelo duque Tajin Balier. As facções dos dois príncipes estavam claramente divididas, enquanto o rei Ludolf permanecia no meio, ponderando por que ambos os lados não podiam trabalhar juntos. Ele explicou que ouviu as preocupações de ambas as partes, mas esclareceu que o propósito da conferência naquele dia era diferente. O rei Ludolf queria apresentar os aristocratas a um mago especial e planejava trazê-lo à sala. Devagar, uma porta se abriu, e o mágico entrou. El se apresentou aos aristocratas. Mal tinha colocado a mão na mesa quando alguém se levantou. Isso surpreendeu Rowelin diretamente. Nem mesmo alguns segundos se passaram desde que El se apresentou quando Locke, o segundo filho da família Terandel, se levantou. Ele insultou El e afirmou em voz alta que pensava que El era um mago da família Luvius. Enquanto isso, El se moveu para o lado do rei e simplesmente ficou lá, enquanto os outros nobres olhavam chocados para Locke e perguntavam o que essa reação ao anúncio de um mágico significava. Até o Marquês Terandel, pai de Locke, ficou surpreso com a reação abrupta de seu filho e perguntou se algo estava errado, porque ele estava reagindo tão repentinamente. Locke apontou para El, que ainda não mostrava sinal de perturbação, permanecendo imóvel ao lado do rei. Locke afirmou que tinha algo contra El que precisava revelar a todos. Continuou dizendo que o havia visto na noite anterior em um hotel na capital e que El havia se comportado de maneira ultrajante. Colocando a mão no peito, Locke contou a todos que El era um mágico de terceira categoria que o havia insultado na ocasião. Acrescentou que era de conhecimento público que ele havia proposto à Condessa Luvius por um tempo, e El havia interferido para impedir que Locke se casasse com ela. Enquanto seu pai ficava chocado ao lado dele, Locke prosseguiu dizendo que, mesmo que ainda não tivesse um título, era uma personalidade significativa e importante no reino. Além disso, era o segundo filho da família Terandel, sem mencionar que também vinha de sangue nobre. Ele questionou a reunião sobre como poderia perdoar El e manter seu orgulho como nobre quando El o havia insultado e degradado tão claramente. Subsequentemente, Locke se virou diretamente para o rei e pediu a ele, sob nenhuma circunstância, confiar em El, mas puni-lo imediatamente. Isso surpreendeu Ludolf, pois ele não esperava tal reação à introdução de El. A conferência ficou em silêncio por um breve momento, durante o qual Locke continuou encarando El com o mesmo ódio intenso de seu primeiro encontro. Locke estava tão consumido por seu ódio que só conseguia pensar em sua nobreza, e acreditava que aqueles que estavam em seu caminho deveriam conhecer seu lugar na sociedade. Ele sentia que essas pessoas mereciam um tratamento especial. Ao longo do tempo, tornou-se cada vez mais difícil para El reprimir seu riso. E um pequeno sorriso escapou lentamente dele. O rei Ludolf limpou a garganta antes que a situação pudesse potencialmente se agravar ainda mais, e pediu aos aristocratas, especialmente a Locke, que se acalmassem apontando para El. O rei Ludolf afirmou que esse jovem era uma das maiores forças para impulsionar seu reino para frente e garantir seu futuro. Finalmente, ele reintroduziu El como o dono da Torre Mágica. As palavras do rei mexeram com a multidão, e os aristocratas, mais uma vez chocados, se perguntavam se tinham ouvido corretamente, assim como os nobres debatiam a ordem do ar para o trono.
A aparição de um mago de 7º nível era como um coringa que poderia reorganizar os dados e trazer a vitória para sua facção. Alguns nobres reconheceram que uma torre mágica só poderia ser criada por um mago do 7º nível ou superior, e se perguntaram se esse jovem era de fato um mago desse calibre. Se isso for verdade, disse outro nobre, El estaria no mesmo nível de um marquês. O sorriso de El continuou a se espalhar pelo rosto, como se estivesse esperando por esse momento. Com um sorriso ele levantou a mão para o céu e disse aos nobres que, se tivessem alguma dúvida, ficaria feliz em dar-lhes um pequeno gostinho de seu poder. Enquanto falava, ele canalizou sua mana ao seu redor, e um círculo mágico azul apareceu sob ele. Ele se preparou para liberar sua magia sobre as cabeças dos aristocratas. No meio da sala, um pequeno lago mágico de mana apareceu, que após alguns segundos, se dividiu em pequenas faíscas de mana, envolvendo o ambiente na mana de El. Os nobres na sala estavam fascinados por esse espetáculo, maravilhando-se com a maneira como a mana se espalhava lindamente pelo espaço. No entanto, eles também perceberam que essa mana era uma quantidade massiva, e o ar ao redor deles ficou cada vez mais denso. Suas dúvidas sobre El possivelmente ser um impostor foram repentinamente sopradas para longe. Até mesmo o Marquês Terandel, assim como seu filho Locke, maravilharam-se com o pequeno espetáculo e ficaram surpresos com a impressionante habilidade de El. Quando El viu que sua pequena demonstração teve o efeito desejado, ele ficou satisfeito por seu plano ter dado certo e olhou confiantemente para a multidão de nobres ainda espantados. O rei Ludolf, de repente, explodiu em risadas e disse que mais uma vez El tinha realizado uma magia extraordinária, elogiando-o por isso. Isso fez com que El perdesse o contato visual com a frente e olhasse para baixo para o rei Ludolf. Ludolf olhou para El por cima do ombro e disse a ele que parecia que todos os nobres agora acreditavam nele e que ele poderia pensar que a apresentação era suficiente. El entendeu as palavras de seu rei e interrompeu sua magia, fazendo com que as faíscas no ar se transformassem em pequenas partículas que caíam como pó de fada sobre os nobres aristocratas. Locke, agora percebendo o que acabara de proferir, e o poderoso mago com o qual tinha se confrontado, ficou assustado. A mão com a qual apontara confiantemente para El momentos atrás, agora era cautelosa e medrosa. El reconheceu isso e pensou que sua demonstração provavelmente tinha sido suficiente, esperando que Locke deixasse sua prima Hoelin em paz no futuro. No entanto, ele também percebeu que, se isso não fosse o bastante, não seria tão amável e não se seguraria no futuro. Locke tornou-se cada vez mais consciente da situação, enquanto olhava para o rosto de El. Até mesmo seu próprio pai teve que reconhecer a confusão que seu filho causara e não ousou tomar partido, pois isso poderia significar que El agora decidiria contra o lado do príncipe. Assim, o marquês virou o rosto para longe de seu filho. El percebeu que estragaria a atmosfera na mesa e que, graças a ele, uma discussão adicional talvez não fosse possível. Ele afirmou isso diretamente e deixou claro que agora iria embora. O rei Ludolf pediu desculpas por isso e lamentou que El tivesse feito toda a viagem para essa conferência por esse motivo. Enquanto se dirigia para a porta pela qual havia entrado, disse que estava tudo bem antes de abrir a porta para sair da sala. Ele olhou para trás para o rei e todos os nobres, dizendo que aguardava o futuro com eles. Então fechou a porta atrás de si. Após a performance de El, Hoelin não pôde deixar de rir, sabendo que El havia planejado tudo exatamente como se desenrolou, e que o plano mais uma vez havia sido completamente bem-sucedido. O rei Ludolf reiterou que El era o salvador de seu reino e, atualmente, a pessoa mais importante na Terra. Ele também disse a todos que gostaria que se aproximassem dele com a máxima gratidão que pudessem reunir. Sem precisar dizer, todos sentiram que o príncipe Judian, o terceiro príncipe apoiado pelo poder oculto da família real, tinha as maiores chances de se tornar o próximo rei. Além disso, ficou claro para todos que o rei, advogando abertamente que o mestre da Torre Mágica era a pessoa mais importante, beneficiaria o rei Ludolf do crescente poder do mestre da Torre Mágica, o que, por sua vez, fortaleceria o poder do príncipe Judian, apoiado pelo rei. Isso foi particularmente entendido por Marquês Terandel, que apoiava o primeiro príncipe, e pelo duque Tajin Balier, que apoiava o segundo príncipe. Ambos sabiam que precisavam ser especialmente cautelosos,
e agir com astúcia se quisessem que sua facção chegasse ao trono. O rei Ludolf anunciou que precisariam reconciliar e discutir o assunto do reino de Hessen e o poder do mestre da Torre Mágica juntos, e por isso, todo o tópico seria adiado por enquanto. Essa declaração surpreendeu o duque Tagin Balier, que não esperava tal desfecho. Então, o rei Ludolf perguntou se havia mais algo na agenda, para o qual ninguém disse nada. Ludolf ficou um pouco mais sério, e com sua autoridade real, disse que se esse fosse o caso, e ninguém mais tivesse mais nada a dizer, poderiam encerrar a conferência ali. Ele também deixou claro para todos que, se tivessem mais perguntas sobre El, deveriam guardá-las para a próxima conferência. Depois disso, o rei deixou a sala e seguiu seu caminho. Ele caminhou sozinho por um pequeno corredor estreito e bateu em uma porta no final que levava ao estudo da princesa Elisa. Uma voz feminina e delicada vinda de dentro perguntou quem estava batendo na porta. Ao que Ludolf respondeu que era ele. A princesa Elise disse alegremente que seu pai podia entrar. Ele abriu a porta diretamente e disse que finalmente a encontrou e que este deveria ser o lugar onde ela estava. O rei Ludolf entrou na sala e admirou sua filha Elise, que estava sentada em uma cadeira de couro na frente de uma estante de livros, lendo um livro sozinha. Ele sabia que sua filha amava livros acima de tudo. Ludolf olhou para Elise, pensando que ela agora tinha 17 anos, a princesa mais inteligente e sábia ao redor, e por isso sempre confiou nela. Elise agradeceu pelo elogio e percebeu imediatamente do que seu pai estava falando. O rei Ludolf enfrentou a desafiadora tarefa de convencer a princesa Elise a empreender uma ação significativa pelo bem do futuro do reino. Essa ação envolvia casar-se com El, e através dessa união, não apenas seria formada uma família forte, mas também um poder inestimável seria transferido para o rei, permitindo que ele assegurasse que seu terceiro filho ascenderia ao trono. O rei Ludolf apelou repetidamente para sua filha entender que esses eram símbolos do reino, e que poderiam se tornar poderosos através disso. Ele também explicou a ela que estaria presente na festa no dia seguinte, e por que ela não deveria apenas aproveitar a oportunidade para conhecer El. Com a promessa da princesa Elise de se encontrar com El no dia seguinte, o rei Ludolf saiu do estudo da princesa e fechou a porta atrás de si. A princesa Elise continuou a organizar seus livros e a refletir sobre o que poderia acontecer no encontro com El. A luz do luar ainda brilhava sobre seu rosto, enquanto ela imaginava como seria o mestre da Torre Dourada, cujo símbolo era o ouro. No dia seguinte, alguns convidados já se reuniam na suntuosa sala de festas real, enquanto El e sua prima Rowelin avançavam gradualmente em direção ao evento. Curioso sobre o riso de Rowelin no momento anterior, El indagou sobre o motivo, ao que ela respondeu perceber que tudo transcorria conforme os planos meticulosos de El, afirmando que ele havia orquestrado cada detalhe. Em resposta, El esclareceu que sua intenção era persuadir as pessoas através de ações, buscando um impacto mais efetivo do que meras palavras. A demonstração visava assegurar que ninguém agisse impulsivamente contra ele no futuro. Além disso, El notou um detalhe intrigante na vestimenta de Rowelin, levando-o a abordar o assunto delicadamente. Questionando-a sobre a escolha de vestuário, El expressou sua curiosidade e interesse. Rowelin, por sua vez, indagou por que ele se importava com sua roupa e o que ele tinha a criticar. Em sua resposta, El explicou que notara o traje de cavaleiro que ela utilizava em vez de um vestido, indagando a razão por trás dessa escolha específica para o dia e o evento. Contudo, Rowelin simplesmente retrucou, afirmando que não estava ali para seduzir alguém com um vestido e que não via problema em usar seu uniforme naquela ocasião. Rowelin permitiu-se uma brincadeira e indagou a El se ele a esperava vê-la hoje com um vestido mais provocante. Contudo, a piada não surtiu o efeito desejado, pois El não apreciou o tom da zombaria. Após esse momento, ele expressou o desejo de acompanhá-la na festa, e juntos adentraram o suntuoso salão do castelo. A celebração revelou-se grandiosa e exuberante, permeada por uma fragrância e atmosfera que conferiam autenticidade à ocasião. O salão resplandecia com jovens aristocratas ansiosos para conhecer El, cuja fama ultrapassava sua posição como mestre da torre. Ao ingressarem no salão, os olhares se voltaram para eles, provocando tentativas de iniciar conversas. Para Rowelin, aquele momento era como um sonho tornado realidade.
Apenas algumas semanas antes, ela era uma modesta condessa em seu próprio território. Agora, encontrava-se no epicentro da política, sendo saudada pelos nobres mais proeminentes. Jamais poderia imaginar que esses aristocratas se aproximariam dela com tanta deferência. Seus olhos se encontraram com os de El, e ela estava certa de que desejavam construir uma relação mais próxima com ele do que com ela. No entanto, Rowelin também percebeu a oportunidade de restaurar o prestígio de sua família ali, mesmo que isso implicasse sacrifícios. Cumprimentou os jovens aristocratas e se apresentou com dignidade. El, por sua vez, observava Rowelin com a esperança de que esta fosse a oportunidade ideal para ela reabilitar o nome de sua família. Após uma breve recepção aos convidados já presentes no salão, anunciou-se a chegada do rei. Ele adentrou o salão acompanhado de sua filha, a princesa Elise, e assumiu seu lugar no trono. O rei dirigiu-se aos convidados, todos eles segurando taças de vinho tinto, anunciando que a festa naquele dia era uma calorosa celebração em honra ao tão aguardado mestre da torre. Com entusiasmo revelou que o próprio mestre estava presente e convocou todos a recebê-lo com efusividade. Propondo um brinde em homenagem a El, o rei sinalizou o início da festividade. El, surpreendido com a responsabilidade de dirigir-se aos convidados, lançou um olhar ao redor, assumindo uma postura formal. Renovou sua apresentação e expressou gratidão por ser o homenageado da festa. Erguendo as mãos e as unindo no centro, realizou uma conjuração que resultou em uma cascata de pequenas flores de cerejeira laranja espalhando-se pelo salão. Uma verdadeira tempestade de rosas floresceu, inundando o ambiente com a beleza efêmera das cerejeiras. Os convidados, visivelmente encantados, apreciaram o encantador espetáculo. Ao concluir sua demonstração, El renovou seus votos de que todos desfrutassem da festividade. Além da estonteante visão das flores de cerejeira flutuando pelo salão, o feitiço de El alcançou um efeito adicional. Os pensamentos ansiosos dos nobres, envolvidos em lutas pelo poder no trono, amenizaram-se e seus nervos relaxaram, proporcionando um breve alívio ao ambiente carregado de tensão política. Ao perceber que sua magia havia proporcionado um alívio visível ao rei e à princesa, El irradiava uma satisfação genuína. No entanto, a intensidade dos olhares concentrados sobre ele no salão não lhe proporcionava conforto. Sentindo-se sobrecarregado pelo escrutínio constante, El optou por se retirar para uma das varandas externas, onde se apoiou na grade e contemplou o céu noturno. Um suspiro escapou de seus lábios, refletindo sobre como locais densamente povoados sempre o deixavam exaurido. A constante atenção sobre ele nesta vida, no entanto, representava um desafio adicional, pois os olhares não eram apenas numerosos, mas também provenientes de nobres de diferentes linhagens. Imerso nesses pensamentos, El deixou escapar outro suspiro profundo. Nesse instante, uma presença se aproximou por trás dele. Com um sorriso, a recém-chegada exclamou que finalmente o encontrara. Intrigado, El virou-se e reconheceu a figura como a princesa Elise. Por sua vez, ela expressou surpresa por ele a ter identificado. De maneira polida e adequada, El respondeu que não havia outra opção senão reconhecer a nobre princesa do reino em que vivia. A princesa Elise expressou que era uma honra conhecer um mestre da Torre Mágica e prosseguiu, revelando que, dada a sua perspicácia, acreditava que El já sabia a razão de sua visita naquele dia. El ouviu em silêncio por um momento e então mencionou que acreditava que Sua Majestade, o rei, havia discutido com ela a possibilidade de um casamento. Adicionalmente, elogiou a princesa por sua inteligência e sabedoria, notando que ela recusara muitos pretendentes em ocasiões anteriores, o que poderia explicar por que ela iniciara a conversa. A princesa confirmou a intuição de El, elogiando-o por sua habilidade perspicaz. No entanto, ela esclareceu que não estava ali meramente para atender ao pedido de seu pai. Explicou a El que desejava conhecê-lo, achando-o interessante. Essa revelação surpreendeu El, e ele questionou se tinha entendido corretamente. A princesa Elise compartilhou com El que tinha ouvido dizer que ambos tinham a mesma idade e que ele já havia atingido o 7º nível de magia. Acrescentou que, para ela, isso não era razão para evitar uma conversa com alguém. Essa revelação chocou ainda mais El, e ele percebeu que a dinâmica da conversa havia se transformado completamente. Iniciada como uma obrigação em atender ao pedido de seu pai,
A discussão agora se desviava para a curiosidade genuína da princesa, que indagava como ele havia adquirido tais habilidades. Com olhos brilhantes, ela aguardava ansiosamente a resposta de El. El coçou a bochecha e compartilhou com a princesa que, embora pudesse parecer inacreditável, ele havia aprendido tudo por conta própria. A princesa ficou chocada e expressou a ideia de que considerava os gênios como algo inato. No entanto, El olhou para ela com expressão clara e negou ser um gênio, considerando essa suposição absurda. Ele enfatizou que, esteja no 7º ou 8º nível de magia, era, em última análise, apenas ele mesmo, recusando-se a ser rotulado como algo extraordinário. El ressaltou que era apenas uma entre muitas pessoas neste mundo, e que não havia diferença significativa entre ele e os demais. Diante disso, a princesa Elise permaneceu em silêncio por um breve momento. A princesa Elise, então, revelou que sua curiosidade residia principalmente em saber se El pensava de maneira diferente dos demais, considerando que havia alcançado o nível de um arquimago em uma idade tão jovem. Continuou explicando sua própria situação como a princesa do reino de Tolian. Uma mulher com deveres e direitos, mas sem a liberdade de seguir completamente sua própria vontade. Com franqueza, compartilhou com El que, por enquanto, estava contendo seus desejos, consciente de que, ao final do dia, teria que se casar em função de sua família, um compromisso que também representava um dever para seu país. Ao contestar essa afirmação, El ampliou os olhos da princesa Elise, com uma expressão calma, mas marcada pela dor. Proferindo palavras sábias, destacou que havia muitas outras formas de servir ao reino que não estavam ligadas ao casamento. Aconselhou-a a não se angustiar com essas questões, ressaltando que o mais crucial era seguir o que ela verdadeiramente desejava, e que mesmo o sacrifício nunca seria um ato verdadeiramente belo. Surpreendida, a princesa Elise absorvia as palavras de El, cujo conselho incluía sua disposição em auxiliá-la a encontrar seu próprio caminho. Finalmente, El expressou a esperança de que ela compreendesse sua perspectiva, sugerindo que retornassem juntos à festa. El passou pela princesa, voltando ao salão e deixando-a ali para organizar seus pensamentos. A princesa Elise admirou El por não se submeter simplesmente aos jogos do seu pai, reconhecendo-o como alguém verdadeiramente especial que parecia compreendê-la. Quando El retornou à festa, dirigiu seu olhar para o lado e questionou o que sua prima Rowelyn estava fazendo ali. Rowelyn explicou que estava tirando uma breve pausa e assegurou não ter ouvido a conversa de El com a princesa, embora estivesse ciente da mesma, é claro. El desejou comunicar algo a Rowelyn e pediu que ela não interpretasse como presunção. No entanto, expressou a esperança de que Rowelyn conseguisse persuadir o grupo de nobres que a cercava a se unir à facção do terceiro príncipe. Rowelyn, então, indagou se El acreditava que sua adesão à facção do terceiro príncipe poderia estabilizar a estrutura triangular do reino. El explicou que ela compreendia corretamente a situação e aprofundou ainda mais sua explicação. Atualmente, as facções dos primeiro e segundo príncipes detinham mais influência do que a do terceiro príncipe, e fortalecer a facção deste último poderia reequilibrar o sistema. Um sorriso iluminou o rosto de Rowelyn, e ela afirmou que faria qualquer coisa que El lhe dissesse, confiando plenamente nele, e que ele só precisava dar a palavra. El agradeceu a Rowelyn com um aperto de mão, ao que ela respondeu que a gratidão era dela. Na mesma noite, em uma floresta próxima, as estrelas iluminavam o céu enquanto nuvens se reuniam novamente. Uma figura envolta em um manto subiu em uma pequena elevação e falou sobre alcançar o reino de Tolian. Este era o local indicado pelo sumo sacerdote Os, junto com outros poucos sacerdotes revelados como Cavaleiros da Radiância. Eles estavam ali para realizar a missão de procurar o santo. No dia seguinte, os gritos do rei Ludolf ecoaram por todo o castelo. Ele perguntou se entendia corretamente que o santo predito pelo oráculo havia nascido em seu reino, buscando confirmação do sacerdote Bolek, que sorria satisfeito diante de sua majestade, o rei. O sacerdote Bolek confirmou que o rei entendia corretamente e perguntou se ele não podia imaginar algo mais encantador. No entanto, o rei Ludolf questionou se Bolek estava certo de estar interpretando corretamente a profecia do oráculo. Bolek explicou que, se estivessem errados, outra facção da Igreja Santa procuraria nas nações vizinhas. No entanto, a Igreja estava confiante,
e todos os sinais apontavam para Ludolf como o rei do reino. O rei Ludolf, coçando o rosto, teve um momento de reflexão, ponderando sobre a possibilidade de o santo estar verdadeiramente em seu reino e o que isso significaria para ele. Se o santo estivesse realmente em seu reino, significaria um aumento significativo no poder destinado a emanar do santo reino. Atualmente, embora o santo reino tivesse aproximadamente o mesmo tamanho de exército e território que o seu, já era consideravelmente mais forte, possuindo o poder de um dos 10 grandes mestres. Outras nações dificilmente poderiam competir com o Santo Reino. Diante disso, o rei Ludolf concluiu que seria mais vantajoso ajudar o Santo Reino em sua missão de encontrar o santo. Perguntou a Bolek como poderia contribuir para a causa deles. Entretanto, Bolek afirmou que, no momento, não necessitavam de ajuda real, pois podiam controlar o santo com sua própria força. O sacerdote Bolek explicou que o que precisavam mais era de um líder capaz de conduzir o santo cavaleiro até o local indicado pelo oráculo. O rei Ludolf, um tanto surpreso por o sacerdote ter solicitado apenas um líder, indagou sobre a terra especificada pelo oráculo. Bolek estreitou ligeiramente os olhos e indicou que o destino seria próximo a uma planície de Leviathan, com terreno acidentado, possivelmente nas proximidades da Terra dos Monstros a oeste do continente. Ludolf, ao compreender imediatamente a região mencionada, questionou se era realmente o caso. No entanto, o rei alertou Bolek de que o lugar era extremamente perigoso e a jornada até lá seria desafiadora. Despedindo-se do sacerdote, o rei afirmou que enviaria alguém no dia seguinte para guiá-lo e a seus companheiros até o local mencionado, mas recomendou que descansassem hoje para a jornada. Bolek agradeceu ao rei pela cooperação, acenando enquanto Ludolf deixava o salão do trono e caminhava por um pequeno corredor. O rei, agora com questões urgentes em sua mente, deduziu que o santo estava de alguma forma conectado a El e que não se renderiam se isso fosse verdade. Consciente da necessidade de informar El imediatamente, Ludolf encarou os desafios iminentes. Continuando pelo corredor, o rei Ludolf chamou seu amigo leal, Delicions, perguntando onde ele estava com pressa. Rapidamente abrindo uma porta dupla, Ludolf encontrou Delicions sentado confortavelmente à mesa, desfrutando de um almoço com alguns deliciosos dumplings. Sem hesitar, Ludolf se dirigiu a Delicions, interrompendo sua refeição, e ordenou que o conectasse imediatamente à linha de comunicação mágica com a torre mágica. Antes que Delicions pudesse fazer perguntas, Ludolf apontou que uma tempestade significativa estava se formando e não tinham tempo para esperar. Estabelecer a barreira completa sobre todo o Vale das Mantícoras levou algum tempo. El, no 7º nível de magia, trabalhou incessantemente com sua mãe, Silfir, por mais de um ano. No entanto, o resultado final foi impressionante. A colaboração entre mãe e filho provou-se eficaz, protegendo o reino de possíveis ameaças. Quando El e sua mãe avaliaram os resultados de seu trabalho, sentiram confiança de que agora poderiam viver com segurança. A barreira construída no solo para resistir a ataques através da forte erosão parecia ser uma defesa robusta. Em seguida, sobreporam a barreira para fortalecê-la ainda mais. Dessa forma, uma vez que o fluxo de mana passando pela barreira fosse perturbado por outros magos, além de El e sua mãe, eles experimentariam uma interferência significativa em sua magia. Magos na área teriam dificuldade em manifestar completamente suas habilidades mágicas. Enquanto El e sua mãe inspecionavam a barreira, ela o elogiou por se tornar mais incrível a cada dia, e juntos haviam criado uma barreira verdadeiramente impressionante. El, desejando tranquilizá-la, afirmou que, mesmo que não encontrassem problemas no futuro próximo, era melhor ser cauteloso. Nesse momento, por coincidência, sua irmã Caína veio correndo, chamando freneticamente por El. Enquanto ela se aproximava, El perguntou o que estava acontecendo. Caína escreveu enquanto corria, informando que recebera uma mensagem mágica urgente e instando El a vir rapidamente. El e sua mãe, surpresos com a mensagem, decidiram investigar imediatamente o conteúdo. El instruiu sua mãe a retirar-se para a torre mágica e descansar enquanto ele se teleportava rapidamente. No entanto, mesmo partindo com pressa, os instintos maternos de sua mãe começaram a soar o alarme, gerando preocupações. El, após teleportar-se, relatou diretamente para a torre
e dirigiu-se ao seu escritório. Lá, olhando para um espelho, aproximou-se e estendeu a mão para receber a mensagem do rei Ludolf, que apareceu no espelho. O rei explicou que já fazia algum tempo desde a última vez que se viram e informou a El sobre a emergência. Curioso, El perguntou sobre a natureza da situação, especulando que poderia estar relacionada ao reino sagrado, e surpreendeu Ludolf ao acertar o alvo. El mencionou ter ouvido falar sobre a invasão do reino sagrado em territórios vizinhos, explorando-os. O rei, curioso, perguntou a El se o que ouvira era verdadeiro e se havia um novo santo em seu reino. El confirmou honestamente. O rei então deixou claro que, se o santo estivesse com eles, não conseguiriam evitar um conflito com o reino sagrado. Além disso, Ludolf questionou se El já tinha um plano para lidar com isso, dado que o reino sagrado possuía pessoas com um exército forte dispostas a recorrer à violência. El, controlando suas emoções e cerrando o punho, explicou ao rei que o santo era um membro de sua família, e seu plano certamente não envolvia entregar um membro da família ao reino sagrado tão facilmente. Ele também elucidou o processo de como um santo nasce, explicando que um dia uma maga normal perde toda a sua mana e transborda com magia sagrada. El enfatizou que ficaram tão surpresos quanto todos os outros ao descobrir sobre o novo santo. Ele explicou a Ludolf que não podiam simplesmente entregar um membro da família só porque agora tinham muita magia sagrada dentro deles. El argumentou que o rei compreenderia essa perspectiva se conhecesse a história deles e como viveram até agora. Ele compartilhou o passado trágico de sua irmã Serna, que levou uma vida terrível como escrava, até que ele e sua mãe a acolheram. El explicou ao rei que sua mãe não aceitaria que sua filha seguisse a vida de uma santa, apesar de ouvir a história. O rei Ludolf reiterou a difícil situação enfrentada. Do outro lado estava o reino sagrado. Uma nação poderosa com incontáveis soldados sagrados tão fortes que até mesmo um império teria dificuldade em competir com eles. Mesmo El, no 7º nível de magia, não teria uma tarefa fácil contra eles. El, determinado, exclamou que, mesmo assim, não desistiria e tinha confiança para proteger sua irmã. Ele declarou que se não conseguisse proteger alguém próximo a ele, não poderia considerar essa pessoa parte de sua família. O rei Ludolf, surpreendido pelo comprometimento de El em proteger sua irmã, ponderou sobre a complexidade da situação. El continuou, pedindo permissão ao rei para fazer uma pergunta e solicitando que o rei mantivesse uma posição neutra até que a questão fosse resolvida. O rei, surpreso, perguntou se era só isso, e El confirmou com um simples sim. Explicou que se o rei mantivesse uma posição neutra, poderiam prometer não se envolver em nenhum conflito com o reino sagrado, superando assim as dificuldades. O rei entendeu e concordou, sendo cuidadoso para não revelar a localização da torre mágica de El durante a conversa. Enquanto o rei continuava a falar, El ouviu atentamente. O rei mencionou que, do ponto de vista do reino, não poderiam ignorar um pedido de busca do reino sagrado, e encontrar uma solução de tempo para a torre mágica não era fácil. El reconheceu o problema e lamentou que, infelizmente, se o reino sagrado investigasse profundamente, encontraria a torre mágica mais cedo ou mais tarde. No entanto, de acordo com seus cálculos, isso deveria levar pelo menos mais um mês, e ele estava determinado a resolver os problemas até lá. O rei compreendeu e concluiu pedindo a El para lembrar que ele era um valioso aliado de seu reino, mesmo que o rei não pudesse apoiá-lo diretamente no momento. Ludolf expressou seus votos de segurança para El, e este agradeceu profundamente, tocado por saber que havia alguém além de sua família preocupado com ele. Após a despedida do rei, que desapareceu do espelho, El virou-se e dirigiu-se a uma grande janela em seu quarto. Ao abri-la, ele observou a cidade que construíra, cerrando o punho. Reafirmou seus verdadeiros desejos e objetivos atuais. Enquanto a cidade brilhava sob a luz solar radiante, El recordou que sempre quis proteger sua família e aqueles que eram importantes para ele, independentemente do custo. Enquanto isso, o sacerdote que informara o rei sobre o nascimento de um novo santo em seu reino, dirigiu-se à propriedade de Rowelin para dar continuidade à busca pelo santo. Na sala, Rowelin pediu desculpas por fazê-lo esperar, e sentados em lados opostos de uma grande mesa redonda, onde El já havia se sentado com sua família, eles começaram a discutir.
Rowelin calorosamente recebeu o sacerdote, expressando que era uma honra tê-lo como hóspede na propriedade da família Luz. Ela também mencionou que ouvira dizer que ele havia tido uma longa jornada e esperava que não tivesse sido muito extenuante. O sacerdote, apoiado na mesa à sua frente, explicou a Rowelin que viajara por um mês e tinha uma boa sensação em relação ao guia que o rei havia providenciado. Ele lembrou como o guia indicou a direção da vila que estava procurando, apontando naquela direção. Apesar disso, o sacerdote duvidou e questionou se essa era realmente a direção certa, pensando que deveria ir na direção oposta. O guia assegurou-lhe que a direção estava correta, pois nasceu e cresceu naquele reino, conhecendo-o melhor do que ninguém. Ele enfatizou que o sacerdote podia confiar nele e que o levaria na direção certa até o santo. À medida que o sacerdote ponderava sobre suas dúvidas, concluiu que estas eram infundadas, uma vez que o guia o havia levado até aquela propriedade e fora pessoalmente endossado pelo rei. Rowelin, mantendo sua postura educada, indagou sobre o motivo pelo qual o sacerdote visitaria um dos pilares do reino sagrado. O sacerdote explicou que ela provavelmente tinha conhecimento sobre sua missão atual, que era buscar o santo que deveria estar presente no reino Tolian. Ele expressou sua gratidão antecipada por qualquer ajuda que pudessem oferecer. Rowelin prontamente afirmou sua disposição em contribuir de todas as maneiras possíveis para ajudar na busca pelo santo. O sacerdote então explicou que o oráculo mencionou que o santo estaria em um lugar impregnado de magia, localizado em um platô com arredores potencialmente desafiadores. Ele questionou se Rowelin tinha alguma ideia de onde esse lugar poderia ser. Após uma breve ponderação, Rowelin compartilhou sua percepção de que o ambiente ao redor deles estava saturado de magia, tornando-o não particularmente seguro. Diante dessa informação, o sacerdote ficou mais específico, indagando diretamente se ela tinha conhecimento dos rumores sobre uma nova torre mágica sendo construída na área. Rowelin, contudo, fez parecer que não sabia exatamente onde a torre mágica estava e explicou que também tinha ouvido apenas rumores sobre sua existência. O sacerdote, ainda curioso, continuou a questionar Rowelin, revelando que já havia procurado nos arredores, mas ainda não encontrara a torre. Diante da especulação do sacerdote de que a torre mágica poderia estar próxima da garganta de Mantícora, Rowelin sentiu seu disfarce enfraquecer, e uma pontada de nervosismo a atingiu ao ouvir essas palavras. Ela alertou o sacerdote, insistindo que sob nenhuma circunstância ele deveria se aventurar sozinho em um lugar tão perigoso, afirmando que não encontraria nada lá. No entanto, o sacerdote, percebendo a farsa de Rowelin, questionou se não era estranho que, durante seu mês na área, não tivesse encontrado nenhum monstro na garganta de Mantícora. Ele sugeriu a possibilidade de todos os monstros terem desaparecido milagrosamente por algum motivo. Diante dessa descoberta, Rowelin, incapaz de fornecer uma resposta direta, continuou com sua farsa, explicando que a sorte e o verdadeiro talento do sacerdote eram a razão para não encontrar monstros. Ela sugeriu que ele deixava seu poder divino prevalecer, forçando os monstros ao redor a fugirem antecipadamente. O sorriso que se formava nos lábios do sacerdote alargou-se gradualmente, mas ele não mostrou nada, compreendendo a encenação de Rowelin. Agradecendo à sua deusa, ele expressou uma certa vergonha por ela pensar tão bem dele quando provavelmente era apenas sorte. O sacerdote então se levantou, agradeceu pelo tempo de Rowelin, anunciou o fim de sua investigação ali e informou que agora exploraria as áreas selvagens ao redor do território. Ele se desculpou por qualquer inconveniência e continuou seu caminho acompanhado do guia real. Enquanto o guia conduzia o sacerdote em direção à garganta de Mantícora, a cobiça pelo sucesso de sua missão refletia no rosto do sacerdote. Ele estava ansioso para finalmente localizar a santa de sua igreja, acreditando que a torre mágica na garganta de Mantícora era o local onde ela poderia ser encontrada. Com a confiança de que agora tinham uma localização aproximada, o sacerdote estava determinado a rastrear a santa com facilidade. Ele reiterou ao guia que a missão deles era encontrar a santa, e ele esperava que fosse uma tarefa bem-sucedida, independentemente das circunstâncias. Enquanto os dois seguiam em direção à garganta de Mantícora, Rowelin observava da janela.
Ela reconheceu que a atuação do sacerdote era óbvia, mas estava satisfeita por seu plano de atrair o sacerdote para a garganta de Mantícora e, em seguida, encontrá-lo ter sido bem-sucedido. Ela esperava que o plano de El fosse igualmente bem-sucedido, assim como o seu. O sacerdote, mobilizando seus seguidores nas proximidades, dirigiu-se em direção à torre. Um dos seguidores observou que não havia monstros à vista por milhas, mas o sacerdote insistiu que não deveriam negligenciar sua cobertura. Quando questionado sobre por que alguém construiria uma torre em tal lugar, o sacerdote respondeu que o mestre da torre que construiu ali deveria ser um idiota gigante ou um audacioso aventureiro ridículo. No entanto, ele não se importava, desde que pudessem concluir com sucesso a missão. Ao chegarem a um pequeno penhasco rochoso, o alto sacerdote proclamou que acreditava ser a entrada e que a torre estaria atrás dessa parede. Ele deu permissão ao seu povo para matar qualquer pessoa que se atrevesse a se rebelar. El, que ouviu a declaração do sacerdote, confrontou-o, expressando desagrado com a crueldade de suas palavras. Perguntou se os servos do Deus deveriam realmente ser tão cruéis, e destacou que na Torre Mágica tratam as pessoas comuns tão gentilmente quanto tratam seu próprio Deus. O sacerdote, ainda na base do penhasco, não sabia que El era o mestre da torre e perguntou quem ele era na verdade.